Olá, 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 meus queridos, tudo na paz? Vamos para mais um momento, mais uma reflexão da semana e quero compartilhar aqui rapidamente um texto com todos vocês. Atos, capítulo 17, verso 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, discutiu, conversou, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia: ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha isso, pessoal, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo, escuta isso, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas e, ao ouvirem essas palavras, contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eles dizem assim: estes que têm transtornado o mundo, Jason está hospedando, está cuidando, está guardando na casa dele. Esse é o título aqui dessa reflexão de hoje. Transtornando o mundo. Queridos, pense comigo. Tessalônica era uma cidade tranquila, pacata, no sentido de localização, mas era uma cidade estratégica, uma região de comércio, então se tinha comércio, então era uma cidade também movimentada nesse sentido, e era a capital da Macedônia. E é certo que já conheciam com certeza a reputação, a fama do apóstolo Paulo e daqueles que o seguiam. Afinal, ele já estava ali pela redondeza, nós lemos ali. Ele estava a Apolônia e algumas outras cidades em volta de Tessalônica. E a presença e a pregação que Paulo estava trazendo estava transtornando, estava incomodando uma sociedade estável, comum, tradicional, ritualista. Queridos, nós queremos ser pessoas que não se acomodam com o mundo que vivem, né? Em alguns momentos nós iremos incomodar, nós iremos transtornar alguns ou alguém por aquilo que nós pregamos, por aquilo que acreditamos, por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, pela forma que agimos. Nós não podemos, queridos, nos acomodar com o mundo ou com os padrões humanos. Presta atenção nisso. Padrões humanos. Não foi para isso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi para padrões humanos que Jesus, o Cristo, morreu na cruz do Calvário e nos libertou. Olha, queridos, Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade. E hoje em dia, em algumas situações, nós não temos liberdade nenhuma no que fazemos, porque queremos seguir padrões implementados pela razão humana e não buscar aquilo em que a palavra de Deus está sendo pregada e ministrada. Pensa comigo, um vagalume, é uma alegoria que eu vou fazer aqui. Um vagalume, ele foi perseguido por uma serpente. E na perseguição e tudo mais, claro, serpente rasteja, vagalume está voando, mas a serpente estava lá perseguindo ele. Ele para e pergunta: por que você não gosta de mim? O que eu fiz para você? Qual foi o mal que eu fiz para você estar me perseguindo? E a serpente responde: porque eu odeio a tua luz, ela me incomoda. Quando você está voando por aí, a tua luz vai incomodar algumas pessoas, a tua luz vai incomodar algumas situações, alguns pensamentos, alguns padrões. Qual é a nossa postura, queridos? Será que a tua postura, talvez de fé, de pensamento, ou de reação, ou de querer talvez trazer um questionamento de algo sério, já incomodou alguém?
João, capítulo 3, no verso 19, fala lá que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Ou seja, quando a gente em algum momento começa a expor, tá? A nossa forma de pensar, a nossa defesa de fé, algumas coisas assim, começam a incomodar as pessoas que têm atos maus, atos diferentes. Transtorne, eu e você temos a liberdade de transtornar o mundo, mas não transtornar ao ponto de ser algo ruim, mas ao ponto de sermos uma referência. Mateus 5,14 fala assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. É impossível construir algo que Deus está fazendo. É impossível construir aquilo que o Senhor tem trabalhado no nosso coração. E Paulo, queridos, quando estava nas redondezas de Tessalônica, e quando chegou em Tessalônica, ele não transtornou o mundo de uma maneira ruim, mas pelo contrário, nós lemos ali, ele arrazoava, ele discutia as escrituras, ele expunha as verdades para que a verdade libertasse as pessoas, assim como a verdade nos liberta até hoje. Então, são 4 formas que eu grifei aqui para a gente poder transtornar o mundo. Primeiro, Paulo transtornava o mundo porque ele expôs as escrituras, ele colocou a Bíblia como base, ele não colocava o ensino dele. Ele não falava assim, eu acho que é assim e acabou, eu acho que tem que ser desse jeito. Não, a palavra de Deus fala que é assim e tem que ser assim. E isso incomodava. Paulo explicou as escrituras, não é só também usar texto isolado, querido. Texto fora do contexto como pretexto para heresia. Tá aqui, a palavra fala isso, eu quero te explicar, fala isso, tem que ser dessa forma. A Bíblia diz desse jeito, a Bíblia diz de outro jeito. Paulo foi explícito, ou seja, ele trouxe evidências, ele trouxe fatos, não era só algo falado, não era só uma teoria, queridos, ele vivia aquilo, trazia fatos reais. Paulo foi persuasivo, ou seja, ele confrontou com a verdade, ele confrontava os falsos ensinos, os erros de interpretação com a verdade da palavra de Deus. Por isso, ele transtornou, por isso ele incomodou o mundo, por isso ele desestabilizou uma sociedade estável, ritualista. Que essa mensagem possa falar com você e te trazer reflexão para não só para esse dia, mas para essa semana. Como você tem transtornado o mundo? Será que de uma forma saudável, como nós estamos falando aqui, ou talvez de uma forma ruim, mas principalmente, você tem estado acomodado com o que você vive? A palavra de Deus, a Bíblia, tem sido o padrão da tua vida? Ou apenas ensinos humanos? Ensino de homens. Você não lê a Bíblia, você não estuda, você não se aprofunda, só vai naquilo que ouve. E muitas vezes aquilo que a gente ouve, queridos, não é a verdade, mas é uma verdade transparecida. É uma mentira transparecida de verdade, desculpa. Deus abençoe você. Uma ótima semana. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ensine-nos, Senhor Deus, a transtornar o mundo, baseados na tua palavra, na tua mensagem, para que a tua verdade traga a liberdade ao qual Jesus Cristo nos libertou. Eu oro por isso, pela minha vida e daqueles que me assistem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, fiquem na paz e, se Deus permitir, até a próxima semana. Um abraço.